Caminhamos hoje, mais uma vez, para o início do Evangelho de João, João capítulo 1. Tem servido de roteiro para nós neste advento, domingo à noite. Chegamos à porção final da introdução de João, João capítulo 1, olhando hoje mais atentamente para os versículos 14 a 18. Você pode abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 a 18. Tendo encontrado o texto, fique de pé comigo em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, assim como tu vieste ao mundo um dia, cheio de glória, de graça e de verdade, a fim de nos revelar o único e verdadeiro Deus. Senhor, nós te suplicamos nesta noite, revela-te a nós, revela a tua glória diante dos nossos olhos, pela exposição e proclamação da tua santa palavra. Que os nossos olhos sejam abertos para contemplar o resplendor da glória de Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai. Que os nossos corações sejam tocados e aquecidos pela tua graça soberana, e assim as nossas vidas sejam convencidas, sejam conquistadas, sejam convertidas à tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Que os meus lábios proclamem nada mais e nada menos que a tua palavra verdadeira, e que os nossos ouvidos possam atentar para aquilo que teu Santo Espírito quer nos ensinar, em preparação para mais um Natal contigo. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Em nossas famílias, nós conhecemos todo tipo diferente de filhos, do primogênito ao caçula, do brincalhão e divertido ao sério e sisudo, do organizado e metódico ao bagunceiro e artístico, do calmo e tranquilo ao esquentadinho e explosivo, do proativo ao passivo, do corajoso ao medroso, do predileto ao preterido, e assim por diante. Em nossas famílias, filhos existem em múltiplos moldes, em múltiplas personalidades, temperamentos e qualidades, cada um com a sua peculiaridade única.
nenhum filho exatamente igual ao outro, apesar de sair da mesma barriga. Bem, ao voltarmos nossa atenção novamente para o prólogo de João, o evangelista quer nos apresentar a um filho singular, um filho único, sem igual, sem rival, sem comparação. Tanto que João fala deste filho no versículo 14 e de novo no versículo 18 do seu evangelho, João capítulo 1, 14 e 18, ele o chama de filho unigênito, que significa o quê? Único, singular, um filho sem igual. E o que torna este filho singular? O que faz este filho apresentado por João, Jesus Cristo unigênito? Ele nos diz, ele repete 3 palavras aqui várias vezes ao longo desses 5 versículos, porque ele quer chamar a nossa atenção para 3 qualidades especiais que tornam este Jesus, este Filho de Deus, um filho único, singular. Ele é único primeiro em glória. A palavra aparece no versículo 14 e a ideia no versículo 18, começando e terminando este texto. Ele é único também em graça. A palavra ocorre aí no versículo 14, 16 e 17. E ele é único em verdade, também nos mesmos versículos. De novo, o que torna este filho, Jesus, único, ele é único em glória, único em graça e único em verdade. É sobre isso que vamos meditar nesta noite, olhando para cada uma dessas qualidades. Primeiro, Jesus Cristo é o Filho único em glória. Assim como cada um de nós filhos, e dos nossos filhos tem uma história própria, também este Filho unigênito apresentado por João, segundo o que nós já lemos e ouvimos no início de João capítulo 1, a história deste Filho, Jesus Cristo, não começa na cidade de Belém, não começa naquela manjedoura onde Maria deitou o seu bebê recém-nascido. A história deste Filho, Jesus, começa muito antes mesmo da criação do mundo, quando este Filho, já descrito por João como o Verbo, a palavra por meio de quem tudo foi criado, a luz do mundo, já existia, tendo criado tudo e sustentando tudo pelo poder da sua palavra, muito tempo antes de se encarnar na figura daquele bebê nos braços da sua pobre mãe. Isso faz com que este filho tenha uma glória própria, uma glória singular. Ele é diferente de todos os demais personagens nascidos na história, porque nenhum outro cidadão nascido neste mundo já existia desde antes da fundação do mundo. Ele é único em suas origens, único em sua glória. E esta glória também tem uma história por trás dela, uma história extraordinária. Volte comigo para o início da história, para o início de tudo. Gênesis capítulos 1 e 2 falam que no princípio, quando Deus criou todo o universo por intermédio do seu Filho, o Verbo eterno, Ele estabeleceu este mundo para quê? Para ser o palco da sua glória, para ser um pequeno espelho, uma pequena vitrine ou galeria da sua glória em tudo que Ele criou, nos céus, na terra e nos mares, em cada criatura, cada ser vivente, cada ser que tinha fôlego de vida, especialmente nós seres humanos, unicamente feitos à imagem e semelhança de Deus, colocados neste mundo especialmente para sermos pequenos espelhos da glória de Deus. Já ouvimos o Salmo 8 nesta noite. Cuidado de Deus conosco.
nos coroando de glória e de honra, nos conferindo o privilégio único de sermos portadores, representantes da sua glória neste mundo. Mas a grande tragédia deste mundo deve-se ao fato de que nós seres humanos, representados pelo primeiro casal, Adão e Eva, nós rejeitamos a glória de Deus. Nós rejeitamos o privilégio de sermos imagem e semelhança de Deus. Não satisfeitos, não contentes em serem meras imagens e semelhança de Deus, nós quisemos ser deuses, como Deus, detentores do direito de definir o que era o certo e o errado. Não nos contentamos com o nosso lugar abaixo de Deus, nós quisemos tomar o lugar de Deus, sermos Deus da nossa própria vida, senhores e senhoras da nossa vida e do nosso destino. E por conta da nossa rebeldia contra Deus, diz a palavra que fomos banidos da sua presença gloriosa. Ou nas palavras de Paulo em Romanos 3:23, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, rebaixados da nossa condição de espelhos da sua glória. E desde então, nós vivemos como ladrões de glória, deixando de reconhecer a glória devida somente a Deus e transferindo esta glória para outros seres, para outras coisas abaixo de Deus, quando não transferimos esta glória para nós mesmos. A Bíblia diz que somos todos pecadores ou ladrões de glória, por não darmos a Deus toda a glória que é devida e por transferir esta glória para outros, inclusive para nós. Mas existem outros capítulos nessa história. Por mais que Deus tenha banido com razão a raça humana da sua presença gloriosa, por conta da nossa rebeldia, Ele mesmo providenciou um caminho de volta para a sua presença. Talvez você se lembre da grande história do Êxodo, como Deus resgatou aquele povo escolhido do seu cativeiro no Egito, como Deus o libertou soberanamente, revelando ao povo a sua glória, a mesma glória que foi perdida no Éden. Deus a restaurou, veio fazer habitação entre aquele povo, veio restaurar a comunhão com a raça humana representada pelo povo de Israel, e fez isso por meio de um símbolo, de uma tenda, um tabernáculo, um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. E sobre este tabernáculo Deus fez parar, ora uma coluna de fogo, ora uma nuvem de glória, num sinal claro e visível da sua intenção de ter comunhão restaurada com o seu povo. E após algum tempo, tendo o povo de Israel passado pelo deserto, chegado à terra prometida, Deus não mais habitou de forma itinerante, mas de forma residente, num templo fixo, construído por Salomão em Jerusalém. Mas o que aconteceu em seguida? A história se repetiu. Novamente, tal qual Adão e Eva, o povo de Israel rebelou-se contra Deus. Novamente o povo deixou de reconhecer a glória de Deus e transferiu a outros deuses, a outros poderes, a glória devida ao Senhor, achando-se no direito de tomar o lugar de Deus, de definir o certo e errado, de viver como quisessem. E novamente, tal qual Adão e Eva, o povo de Israel foi banido, destituído da presença de Deus, a presença de Deus que se foi do templo, para nunca mais ser vista por centenas de anos, até que João capítulo 1
Versículo 14. Séculos depois, disse João: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E você sabe qual palavra João usou para descrever a vinda deste Filho ao mundo? Ao dizer ali que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, você sabe que palavrinha é essa, viveu? No original, literalmente, ela diz tabernaculou, fez morada, veio estar conosco. O que João está dizendo? Aquele Deus que antes tinha feito morada entre o povo de Israel de maneira passageira em um tabernáculo, agora veio habitar de forma permanente com o seu povo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não mais de forma passageira, mas de forma permanente. Não mais de forma mediada e impessoal, uma tenda, um prédio religioso, mas de forma imediata e pessoal. Deus mesmo veio em carne, na pessoa do seu Filho, aquele que a palavra tornou-se carne, para viver, fazer morada conosco. Filho unigênito, Jesus Cristo é a glória de Deus encarnada. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é aquele que, segundo o versículo 18, tornou conhecido o Pai, porque Ele mesmo é Deus de Deus e luz de luz, detentor da mesma glória que o Pai, a ponto de quem vê o Filho, vê o Pai, porque são um. E esta glória veio, não só para revelar a Deus, mas para nos reapresentar a Deus, nos redirecionar a Deus, e redirecionar toda a nossa devoção e toda a nossa adoração, para entregarmos a Ele, ao Pai, a Deus, toda a glória que lhe é devida, e a mais ninguém. Por isso, assim que Jesus veio ao mundo, assim que o Filho veio, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, o que os anjos disseram? Glória a Deus nas alturas, e somente a Deus a glória nas maiores alturas. A glória veio, e agora merece toda a glória, o nosso louvor, a nossa adoração. Bem, como tudo isso deve mudar a história deste Natal, e não só deste Natal de 2019, mas de todos os demais natais que ainda virão. Que diferença fará esta mensagem na sua celebração de Natal neste ano? Irmãos e irmãs, Natal é a época do ano em que nós especialmente nos voltamos a Jesus Cristo, o Filho unigênito, o único em glória, para nos maravilharmos com a sua glória, muito mais resplandecente que o sol de verão e os enfeites de Natal que adornam esta época do ano. Mas a grande ironia desta época é essa: Jesus veio ao mundo cheio de glória, revelar a glória do Pai, mas nós continuamos agindo como ladrões de glória, transferindo a glória devida a Cristo, o Filho unigênito, a toda sorte de substitutos, como o Papai Noel e as compras de Natal, presentes, banquetes, viagens, férias, festas e assim por diante. Jesus continua sendo preterido,
continuamos roubando a glória que lhe é devida para transferi-la a toda sorte de substitutos e alternativas, inclusive no Natal. Então, que diferença fará Cristo, o Filho unigênito, o resplendor da glória do Pai, no seu Natal, no Natal da sua família? Como bem disse certa vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, as estrelas só brilham no céu quando o sol não está brilhando. As estrelas só brilham no céu quando o sol não está brilhando. Em outras palavras, a glória, o encanto, o brilho, as luzes deste mundo só podem nos cativar se a glória de Jesus não estiver resplandecendo em nossas vidas. Porque quando o sol está brilhando, não há concorrentes no céu. Não há estrela, por mais brilhante, que possa tomar o lugar do astro principal no nosso sistema. Quando Cristo é primeiro, quando Ele resplandece em nossas vidas, em nossos lares e na igreja, não tem para ninguém. Não há rivais, não há substitutos, não há alternativas. E isso serve não somente para a época de Natal, mas para todas as épocas do ano e para todos os anos da nossa vida. A glória do Natal deve ser a glória de todo o nosso ano, de todo o nosso calendário, de toda a nossa jornada. Aquele que é a própria revelação da glória de Deus, o Filho unigênito. Aquele que fez-se carne e viveu entre nós, fez morada entre nós, ladrões de glória. Ele o fez para nos redimir, para nos resgatar, para redirecionar a nossa devoção, para que nada rivalize com a sua glória. Não os nossos bens e prazeres, nem o nosso trabalho de lazer, até mesmo a nossa própria família, saúde e sustento neste mundo. Nada merece a glória que é devida somente a Cristo. Então, neste Natal, que a glória de Jesus venha cativar novamente, ou quem sabe, pela primeira vez, os seus olhos. Que a luz da glória de Cristo venha encher o seu olhar, para que nada mais resplandeça no seu horizonte neste Natal. Em nossos pensamentos, em nossos afetos, em nossos passos. Afinal de contas, Jesus é a fonte de toda a glória. É o que disse João: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Mas não só glória. Ele é a fonte de toda a glória, mas diz João em seguida, ele é a fonte de toda graça. Então, em segundo, de que forma Jesus é único? Ele é o filho único em glória, mas ele também é o Filho único em graça, diz João, cheio de graça. Assim como a glória de Jesus tem uma história própria, assim também com a sua graça. Se você ainda se recorda dos capítulos iniciais da história do mundo, você se lembrará que os primeiros ladrões de glória, Adão e Eva, nossos representantes da raça humana, eles foram banidos da presença de Deus, separados, destituídos da glória do Criador. Mas antes de fazê-lo, Deus lhes concedeu uma promessa de um herdeiro, um descendente, alguém que reverteria os efeitos da nossa rebeldia. E o que Deus fez logo em seguida? Ele cobriu a vergonhosa nudez daquele casal, representando a sua vergonha espiritual. Como ele cobriu a vergonha do primeiro homem e da primeira mulher?
com peles de animais, com fruto de sacrifício de animal, o primeiro em toda a história. Ora, quando Deus veio fazer morada de novo com o povo de Israel, revelando a sua glória no tabernáculo e depois no templo, o que mais era feito nesses lugares, além de Deus se encontrar com o seu povo? Sacrifícios eram oferecidos, animais eram sacrificados, tanto no tabernáculo como no templo, num sinal do preço a ser pago por nós pecadores, pela nossa rebeldia e desobediência, porque o preço do pecado é morte, paga-se o pecado com vida, desde o Éden, a vida de animais sacrificados para cobrir a vergonha do primeiro casal, desde o tabernáculo e o templo, animais sacrificados para cobrir a vergonha e a culpa de uma nação. Então veja o casamento dessas duas coisas no Éden e no tabernáculo e no templo, glória e graça andando de mãos unidas desde o início da história. A glória de Deus não podendo habitar com uma raça pecadora, a não ser pela graça de Deus, cobrindo a vergonha, cobrindo a culpa, cobrindo o pecado dessas criaturas rebeldes. Glória e graça sempre andando de mãos dadas no plano redentor de Deus, desde o início. Agora você sabe por que João fala o que ele diz aqui, que Jesus é o Filho unigênito, cheio de glória e cheio de graça, porque tudo que veio antes de Jesus, o tabernáculo, o templo, os lugares da revelação da glória e da graça de Deus, eram meras sombras de uma realidade maior, vindoura. Tudo o que encontramos nas páginas do Antigo Testamento empalidece diante do brilho de Jesus Cristo, tanto o brilho da sua glória como o brilho da sua graça. Sim, pois ao vir ao mundo cheio de glória, para nos confrontar, ladrões de glória, Jesus Cristo, o Filho unigênito, veio para nos curar, veio para nos consolar pela sua abundante graça. Como? Oferecendo sacrifício, mas não de animais, e sim de si mesmo. Um sacrifício melhor que aquele que cobriu Adão e Eva, um sacrifício melhor do que aqueles oferecidos por Israel no tabernáculo e no templo. Jesus Cristo veio oferecer o sacrifício único, perfeito, definitivo, que não pode ser superado. O sacrifício único e final de si mesmo na cruz do Calvário. Então a glória que Jesus recebeu dos anjos, quando este foi deitado ainda bebê naquela manjedoura, só seria completa quando a graça de Deus foi derramada sobre nós pecadores, quando Jesus foi deitado numa cruz e no túmulo vazio. A glória da manjedoura aponta para a graça da cruz e do túmulo. Glória e graça, de mãos dadas, do início ao fim da história deste Filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo. E não há evidência maior da nossa dívida para com este Filho, da nossa dívida para com a graça de Deus do que esta. Nós, ladrões de glória, pregamos o Rei da glória numa cruz. Mas a maravilha do Evangelho é que o Rei da glória é um Rei de graça, que veio derramar a sua vida numa cruz, justamente para perdoar nós, ladrões de glória. Esta é a glória do Natal com Jesus. O Rei da glória é o Rei
da graça, que veio salvar ladrões de glória como eu e você. Então, de novo, o que Jesus Cristo, o Filho unigênito, cheio de graça, espera de nós neste Natal? Pastor, e daí? Que diferença isso faz? O que você quer de mim? O que esse tal de Jesus espera de mim neste fim de ano? A resposta: tudo e nada. Como assim? Tudo e nada. Bem, em um sentido, Jesus não precisa nada de você e não precisa nada de mim. Ele não precisa de um aceno meu, ele não precisa de uma oferta generosa de fim de ano, uma caridade de Natal, uma visita à igreja, uma menção honrosa na ceia de Natal, quando a família estiver reunida. Não, Jesus não precisa de nada disso. Ele não está à procura de uma esmola, de um troco, de uma migalha do que sobrar da ceia de Natal. Não há nada que possamos oferecer a Jesus para merecer o seu sacrifício por nós, para merecer a sua vinda ao mundo. Não há nada que você possa dar ou oferecer que chegue à altura do que Jesus ofereceu por nós ao vir a este mundo. Em outras palavras, enquanto todos os demais credos e religiões do mundo neste fim de ano nos dizem o que nós precisamos fazer por Deus, o que nós precisamos fazer para agradar a Deus, o que nós precisamos fazer para aliviar a culpa de mais um ano em que deixamos a desejar, enquanto todos os prognósticos, adivinhadores, médiums, artistas e celebridades dirão sobre o que você precisa fazer antes de terminar 2019, para terminar o ano bem. Diferente de tudo isso, o Evangelho diz: foi feito, está feito. Não há nada que você possa fazer para agradar a Deus, aplacar a ira de Deus ou aliviar a sua culpa. Não há nada, porque já foi feito, está feito. Jesus veio, está feito. Ele ofereceu a si mesmo no Calvário, está feito. Você não pode melhorar o que já é perfeito, está acabado, consumado. Então, em um certo sentido, nada, não há nada que você precisa oferecer para Jesus, porque Ele precisa de nada. Não precisa de um aceno, de um troco, de uma palavrinha, uma oração na ceia de Natal, uma visita à catedral no dia 25. Não faça isso por caridade. Jesus não precisa das suas esmolas. Não há nada que possamos fazer por Ele. Ele já fez tudo. E isso se chama graça. Graça, favor imerecido. Ladrões de glória que só mereciam a destruição e a ruína eterna, recebemos do Filho graça. Graça. Então, em um sentido, nada. Não há nada que você precise oferecer, porque não há nada que Jesus precise de você. Mas em outro sentido, apesar de Jesus não precisar de nada, Ele merece tudo. Ele merece tudo, porque Ele é dono de tudo. Ele é a fonte de toda a glória. Não há ninguém neste mundo maior que Ele. Não há ser mais glorioso, mais gracioso, mais misericordioso. Toda glória pertence a Ele. Toda graça vem dEle para pecadores e merecedores da sua graça. E diz mais, versículo 16, que todos nós recebemos dele, não um troco, não uma esmola, mas recebemos da sua plenitude. Jesus, ao vir ao mundo, abriu os portais eternos para derramar sobre nós a plenitude da sua graça, ou que João chama de graça sobre graça. A imagem aqui é de uma onda sobre outra. Você se recuperou de um mergulho e levantou, e lá tinha uma outra onda querendo te imergir. Assim é a graça de Deus, graça sobre graça sobre graça. Quando você acha que já provou o suficiente da graça de Deus, há mais graça, mais misericórdia, mais amor, mais bondade. Graça para perdoar os nossos pecados,
graça para nos aliviar da nossa culpa, graça para nos libertar do encanto deste mundo, graça para nos suprir de tudo que necessitamos nesta vida, graça para nos proteger, graça para nos guiar, graça para nos dar sabedoria para viver neste mundo, graça para nos preparar até o fim dessa jornada, quando estaremos com Jesus para todo sempre. É graça sobre graça sobre graça. A pergunta é: por que você deixaria qualquer coisa para si? Por que você guardaria qualquer coisa para si, diante de um Deus que não guardou nada para si? Ele pede tudo, porque Ele deu tudo e merece tudo. O Deus de toda a glória nos visitou com a plenitude da sua graça. Graça sobre graça. Então, o que você oferecerá para Jesus neste Natal? Como diz o antigo hino: se eu fosse o mundo lhe oferecer, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem requerer minha alma, a vida, todo o meu ser. O que você deve oferecer a Jesus neste Natal? Sua alma, sua vida, todo o seu ser, e nada menos, nada menos. Não um aceno, não uma oferta, ou uma visita à igreja, ou uma mera menção honrosa na ceia de Natal, mas toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu ser. Pois Ele é a fonte de toda a glória, Ele é a fonte de toda a graça, e por fim, Ele é a fonte de toda a verdade também. Terceiro e último, o Filho unigênito, Ele é único em verdade. E assim como a glória e a graça de Jesus têm uma história, você já deve suspeitar que a verdade de Jesus também tem uma história. E essa história também começa no início de tudo. É a história antiga, tão antiga quanto o início de tudo na criação. João já nos contou esta parte da história, no início do seu prólogo, João 1, versículo 1, quando nos apresentou ao Filho como a palavra, o verbo, a verdade, por meio de quem Deus Pai criou todas as coisas. Mas apesar de termos rejeitado a verdade da palavra de Deus, desde cedo na história, Deus, por assim dizer, republicou a sua verdade ao mundo, por meio dos seus profetas, seus mensageiros, começando por quem? Ele está aí mencionado em João 1, versículo 17. Moisés, portador e mediador da lei, portador e mediador da palavra, da verdade. Sim, aquele mesmo Moisés que testemunhou a glória de Deus no tabernáculo e a graça de Deus em ação ao resgatar Israel da escravidão no Egito. Este mesmo Moisés foi usado como instrumento de Deus para comunicar a sua verdade ao seu povo. Mas o próprio Moisés testemunhou que alguém maior que ele viria. Um profeta maior que ele, um mensageiro maior que ele, a quem todo o povo deveria ouvir. Está lá em Deuteronômio 18:15, se você quiser consultar depois. E quando o último profeta de Israel apareceu, quem foi ele? João Batista. Ele está aqui no versículo 15. O que ele disse? Algo muito semelhante ao que disse Moisés. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. O que João está fazendo aqui? Ele poderia ter citado muitas outras testemunhas, como num caso jurídico, como num fórum legal, onde muitas testemunhas são arroladas, para dar testemunho, para corroborar uma verdade.
Bem, João poderia ter recrutado muitos, então ele decidiu recrutar o primeiro e o último profeta de Israel, de Moisés e a João Batista, e eles dizem a mesma coisa, que nenhum deles foi o mensageiro final, todos eles vieram para preparar o caminho para outro, alguém que não só veio trazer a verdade, mas aquele que é a verdade, a fonte de toda verdade, aquele que é cheio de graça e de verdade. Uma a uma essas testemunhas dizem o mesmo: Jesus Cristo, o Filho unigênito, não é apenas mais um mensageiro, mais um proclamador, ele é a verdade, a própria verdade encarnada. E todos os que vieram depois de Jesus e viram a sua glória, do apóstolo e evangelista João em diante, testificam a mesma coisa. Quem é Jesus? Ele é o Filho unigênito, único como? Cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade. Então, de novo, e pela última vez eu prometo, que diferença este Filho fará no seu Natal? Que diferença fará o Filho unigênito, Jesus Cristo, na sua celebração de Natal? Se você já creu em seu nome, se você já contemplou a glória de Jesus pelos olhos da fé, se você já provou da sua graça, então Jesus te chama neste Natal para ser uma testemunha da verdade. Você que creu na sua glória e provou da sua graça, vá e seja uma testemunha da verdade. Vai e anuncie aquele a quem pertence toda a glória. Vai e compartilhe aquele que é a fonte de toda a graça. Vá e testemunhe da verdade, chamando e convocando outros a crerem e se renderem à verdade daquele que é a verdade, Jesus Cristo Senhor. E se você ainda não creu, e não se rendeu, não entregou-se por inteiro a Jesus Cristo, o Filho unigênito, então saiba, não importa o nome que você tenha recebido como filho da sua família, não importa o apelido, não importa a distinção, não importa se você foi o primogênito ou o caçula, o predileto ou o preterido, o aluno nota 10 ou o aluno 6,5, não importa que nome você recebeu na sua família e não importa o nome que você conquistou neste mundo. Só há um nome que importa que você tenha nesta vida, e este nome é Filho de Deus. Nenhuma outra distinção chega aos pés de poder ser chamado Filho de Deus. E quem pode ser chamado Filho de Deus? João já respondeu essa pergunta no versículo 12. Somente aqueles que creram no nome de Jesus, que creem que Ele é o Filho unigênito, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade. Então, se você ainda não o confessou, se você ainda não se rendeu, se você ainda não sabe o seu lugar neste mundo e está à procura de um nome neste mundo, saiba, você não precisa mais procurar, porque o nome mais precioso está aqui, o nome de Jesus, o Filho unigênito. Creia neste nome, confesse este nome de coração, renda-se este nome, e você também poderá ser chamado Filho de Deus. Oremos. E nos maravilhamos
com a tua glória, com a tua graça, com a tua verdade, revelados a nós em Cristo Jesus, teu único Filho, Filho unigênito. Ficamos constrangidos, Senhor, tamanha a tua glória e a tua graça, para com pecadores como nós, ladrões de glória, imerecedores da tua graça. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Todas as vezes e tantas vezes em que transferi a glória que lhe era devida, aquilo que é infinitamente menor que a tua glória. Tem misericórdia de mim, Senhor, quando eu tomei para mim mesmo esta glória que pertence a ti. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, pois todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da tua glória, todos nós somos devedores agora da tua graça. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de mim. E ajude-nos a considerarmos neste Natal quem tu realmente és e quem nós realmente somos, e o que realmente importa fazer neste Natal. E não só neste Natal, mas por toda uma vida que ainda temos pela frente. Vem nos conquistar pela tua glória, vem nos arrebatar pela tua graça, vem nos convencer da tua verdade de novo, para que te rendamos, Senhor, a nossa vida por inteiro, assim como Cristo, teu único Filho, se entregou por inteiro, numa manjedoura e numa cruz, a fim de nos salvar. Ó Senhor, que esta mensagem venha encher os nossos corações neste Natal, que ainda possamos compartilhá-la com outros que ainda não creem como nós na tua palavra, não enxergam como nós pela tua graça, não foram visitados como nós pelo teu perdão. Salve-os da nossa casa, salve-os da nossa família, Senhor, que seja um Natal de salvação em nossos lares e nesta igreja também, para o louvor da tua glória te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.